Pronto. Pode passar. Vou ver se eu consigo passar agora. Pessoal, sabe que o primeiro dia que eu entrei na USP para trabalhar, a chefe do departamento me chamou dizendo: eu quero deixar bem claro que você está sendo contratada para produzir evidência científica através de pesquisas metodologicamente robustas. Eu não esqueço até hoje, doutora Maria Jacira Nogueira. E aquilo me marcou porque eu achei que fosse para ser professora. Não, era para ser pesquisadora. E pesquisa, produzir respostas para perguntas, né? E que as respostas não estão prontas para serem consumidas. Então, se vocês olharem meu Lattes, vão ver que o tempo todo eu estou tentando descortinar a natureza, né, para poder trazer respostas prontas. Respostas que ainda não estão bem esclarecidas. E foi um hábito criado ao longo dos 50 anos, né, de enfermeira, que eu desenvolvi esse espírito investigativo. Eu não sei me contentar com opinião de especialistas, o que os guidelines dizem, né? Se eu não for na fonte primária da pesquisa para poder entender por que os guidelines adotaram aquela postura de recomendação. Então, eu só queria dar essa particularidade, né, que foi o legado deixado pela USP, esse espírito investigativo. E é isso que eu trago nesse slide. Nesse slide, eu trago o seguinte, que processamento de dispositivos para a saúde é uma ciência nova, viu, gente? O controle de infecção, ele é muito mais solidificado em termos de recomendações. A central de material é uma ciência nova. E, sendo ciência nova, eu preciso encarar como verdades transitórias, verdades que estão sendo construídas no Brasil e no mundo, né? E o tema de hoje, por que surge controvérsias? Por que não é assim para sempre? Primeiro, porque o conhecimento na área, em qualquer área, mas principalmente em ciência nova, ela está em constante modificação. Eu mesma já mudei de opinião. Depois eu conto o que eu mudei de opinião, não, parecer, né? Eu mesma já mudei do meu parecer em relação a determinado fenômeno. Nós temos desafios impostos a todo momento, porque novas tecnologias, principalmente cirúrgicas, não param de ser lançadas no mercado. Não perguntam para a gente se somos capazes de limpar, se a esterilização ela é segura. Vamos lançando. E a gente tem que ir atrás, porque não podemos deixar o paciente correr o risco de um processamento inadequado, né? E tem muita coisa no processamento que ainda não está bem elucidado. Por exemplo, o biofilme é um deles. A gente não enxerga olho nu, não sabe jurar por Deus que no material não tem biofilmes. Então, no processamento mesmo tem muita coisa ainda a ser alcançado, resolvido, né? E a oportunidade para a pesquisa. É a pesquisa que vai trazer respostas consistentes e plausíveis. Acreditem, gente. Se no nosso encontro vocês levarem como mensagem resultados de pesquisa metodologicamente bem conduzida, é o que vale para direcionar a prática. Eu já fico bem feliz com esse encontro. Bem, então, essa mensagem aqui meio filosófica, nós temos que manter sempre o espírito crítico e de coerência aguçado, né? Nós que decidimos, lava como, isso lava, isso processa, isso não processa,
como é que esteriliza, como é que inspeciona. Olha, nós temos que manter sempre o nosso espírito crítico e de coerência aguçado. Opinião de especialista, os famosos palpites, valem quando nada se sabe ou pouco se sabe sobre um determinado fenômeno, mas que necessita ser validado por pesquisas científicas rigorosamente construídas. Nós vivemos todos, o mundo todo viveu a instabilidade da pandemia por SARS-CoV-2. Vocês perceberam quanto palpite, quanta opinião de especialista? Mas como a gente nada sabia, né? O pouco sabia, a gente obedecia. Só que aí as pesquisas foram acalmando e hoje nós sabemos o que fazer e como fazer, né? Vocês lembram das compras de supermercado, ter que ser desinfetado todos, né? Pelo amor de Deus, que trabalheira! E hoje nós sabemos que isso é irrelevante. Teve outros fatores, né? A vacina que deu uma eliminada boa no SARS-CoV-2 e os rebanhos de pessoas vacinadas contra... Tivemos muita evolução paralela, mas o conhecimento produzido é que nos fez ter tranquilidade de hoje para a gente enfrentar o SARS-CoV-2. Eu preciso contar uma coisa que aconteceu no CME. Um hospital de São Paulo, no auge do desabastecimento de filtro, né, respiratório, em 95, a administração, de cima para baixo, ordenou que não fornecesse mais para a central de material para priorizar os assistenciais da UTI Covid. É a lógica dele, foi a lógica dele na hora que ele não tinha mais saída. E a gente ficou muito revoltada, né? Nós lavamos, desinfetamos os circuitos de ventiladores de pacientes da UTI Covid. Como é que a gente vai manipular aquilo sem N95? Aí nós partimos para pesquisa para provar que era um crime a decisão que ele estava tomando. Gente, no momento de maior manipulação dos circuitos de ventiladores vindos de UTI Covid, né? Tirando daquele saco e colocando em máquina, colocando em limpeza manual, nós coletamos o vírus que, teoricamente, na nossa cabeça, estaria sendo dispersado no ambiente. Gente, não recuperamos nenhum. Não recuperamos nenhum. E foi publicado esse trabalho internacional, o que faz a gente acreditar que o SARS-CoV-2 é muito frágil às condições ambientais, né? E que, portanto, máscara cirúrgica era bastante. Olha, foi uma surra, assim, no bom sentido da gente acreditar que, num primeiro momento, o racional teórico, o pensamento dedutivo vale, mas, no final das contas, é a pesquisa científica rigorosamente construída que vai nos dar o real risco e as recomendações pertinentes. Tá bom, gente? Bem, então, o primeiro mito que eu queria discutir, porque traz prejuízos, né? Porque se não trouxesse prejuízo, eu não ficaria incomodada com alguns mitos, mas quando traz prejuízos, gastos desnecessários, aí eu sinto uma obrigação de divulgar e discutir. O primeiro mito é validade que a central de material imprime nos materiais processados, né? É um problema que validade atribuir, porque o material esterilizado, né, ele está protegido por uma embalagem que é barreira microbiana. Só contamina se a barreira microbiana for rompida. Essa é a condição necessária.
E nós, da Central de Material, não sabemos quando isso vai acontecer. Pode acontecer 5 minutos depois, na hora de tirar da autoclave, na hora de transportar, na hora de armazenar. Nós não sabemos precisar quando esse material ficará contaminado para a gente poder estabelecer um prazo. E nós temos brigas homéricas, né? Eu deixo uma semana, eu deixo 2 meses, eu deixo 6, eu deixo 2 anos. Ontem eu ganhei um brinde de um material esterilizado e lá estava 2 anos, né? E fora aquelas mentiras do tipo, oxetileno dá um prazo maior que a autoclavação, embalagem XY, ele protege mais. Pessoal, tudo mentira, sabe por quê? A condição para embalar o material é manter esterilizado até a sua utilização e, portanto, tem que ser barreira microbiana. Então, o primeiro mito é que a esterilidade, ela acaba. Não acaba enquanto a embalagem estiver íntegra. Bem, então, né? Tudo isso é mito, ele não vence com prazo, vence com evento relacionado e estranho que ele já foi provado por Pasteur em 1800 e tralalá. Mas a gente não deu bola para as pesquisas e ensinamentos do Pasteur nesse sentido, né? Depois, nos anos de 1970, a Dorothy Geberit deu um reforço dizendo: pessoal, a validade do material processado pela Central de Material é indefinido, né? Só que também pouca gente deu trela, tanto que hoje ainda continuam, pelo menos a nossa legislação, a RDC 15/2012, obriga que a gente coloque uma data. Nós não temos bola de cristal para dizer em tal data haverá evento relacionado e, portanto, é essa data que eu vou colocar. Bom, quais são os malefícios de continuarmos colocando data? Os nossos usuários acostumaram que a data é mágica, até lá eu posso usar e depois não. E não examinam as embalagens. Então, o mito que tem que ser combatido é aquele que traz prejuízo. Peguem essa embalagem aqui, toda amassada, está dentro da validade. É capaz de usarem porque não se tem o ato de examinar a integridade das embalagens. Essa embalagem, ela está amarronzada, com certeza foi molhada e depois foi seca. Capaz de usarem porque está dentro da validade. Essa embalagem tem um furinho que só enxerga quem examina a embalagem, né? No local amassado, vamos ver se tem algum microfuro. Bom, qual é o nosso desafio? Sair das 4 paredes da Central de Material para divulgar esterilidade relacionada ao evento e não à data. Nós só ficamos reclamando. O pessoal ainda acha que a data, mas você foi atualizar esse pessoal que você está criticando? Assim como eu não sei nada de químio, não sei nada de inovações de transplante, os usuários do nosso material não se atualizam em relação a esses paradigmas que vão avançando. Então, o primeiro desafio, saindo daqui, é divulgar esse novo paradigma de esterilidade relacionada a evento, garantir a qualidade da embalagem. Não pode ser qualquer embalagem comprada pelo setor de compras pelo menor preço, sem a minha participação em termos de legislação e em termos de qualidade na proteção do evento relacionado.
selagem hermética. Quanta gente ainda tem aquela seladora de pedal que não controla a força das barras, não controla a temperatura, não controla o tempo, não controla nada, porque a selagem também faz parte da vedação da embalagem para manter o conteúdo esterilizado indefinidamente, né? Está tendo no mercado embalagens que permitem melhor visualização dos eventos relacionados, né? SMS, um lado é branco, outro lado é azul. Então, me ajuda a perceber quando o evento relacionado ao rasgo aconteceu naquela embalagem. E, pelo amor de Deus, brigar para que a legislação e as leis locais mudem. Porque, no final das contas, quando eu sou inspecionada, o fiscal sanitário vai dizer: o quê? Prazo indefinido? O que é isso? Dá uma canetada na gente. Tem que mudar a legislação. E isso é possível. Desculpe, tem mais um problema. Depois eu falo como é que o mundo já resolveu essa questão. Eu recebi esse e-mail que traz à tona um outro problema. Sou enfermeira de CME e recebi uma solicitação do setor de hemodinâmica que esteve de reforma durante 6 meses e me solicita a reesterilização de catéteres de angiografia com a data vencida. Os catéteres estão intactos, ainda em caixas originais de papelão. A solicitante da hemodinâmica estimou uma perda no valor aproximado de R$300 mil caso eu não colaborasse. Gente, vai empurrar o problema para os outros lá longe, né? Porque esterilidade não acabou. Os catéteres estão estéreis. O que deve ter acabado é a qualidade daquele catéter em termos de lubrificante, para facilitar o deslizamento, o plastificante, para fazer as curvaturas de acordo com a anatomia do corpo, mas esterilidade não. O que vale para a central de material, vale também para produto de pronto uso. E, da nossa parte, nós vamos para a cadeia se fizermos isso, por uma lei que não permite sumirmos com as embalagens, com as etiquetas originais do produto. Está aqui, eu citei a legislação para todo mundo ficar esperto, né? Está aqui. Então, pessoal, são 2 malefícios. Pessoas que usam material com quebra de integridade, com evento relacionado, porque não examina a embalagem, se distrai pela data. E pessoas acham que material de pronto uso vencido é só passar pela central de material que desaparece com a data de validade original do produto e vira tudo novo, 0 quilômetro, e isso é um crime pela lei federal. Bem, e como é que está o mundo? Gente, o mundo todo caminhou. O Brasil tem que caminhar também, né? O CDC americano, ele traz depois até a página 76, ele fala assim que é incoerente a central de material estabelecer prazo para o material, uma vez que não se sabe quando o evento relacionado pode acontecer. A Joint, na sua avaliação, eles dizem o seguinte: eu quero ver como os eventos relacionados estão sendo controlados. E não se põe data, não põe data, né? Porque não pode largar só uma parte e deixar outra parte descoberta. Tudo bem, eu não ponho data, mas vamos ver como é o transporte, vamos ver como é o armazenamento, vamos ver a cultura, mudança de paradigma de quem vai utilizar, trouxe essas responsabilidades e reforçada também pelos guides mais importantes internacionais que nós respeitamos, que é da ONU e da ONU. Essa etiqueta é uma etiqueta real da Austrália. Na Austrália, já há alguns anos, a etiqueta diz o seguinte: conteúdo esterilizado se a embalagem e a selagem íntegras. Examine antes do uso e coloque a data de esterilização
31 de julho de 23, por exemplo. Né? Tudo bem? Esse mito nós vamos vencer, hein? O outro mito... Tiago, você pode virar para mim? Não estou conseguindo aqui. Outro mito, obrigada. O outro mito é fazer cultura do material. Eu sei que algumas vigilâncias obrigam, algumas CCIHs, gente, eu adoro CCIH, é meu parceiro, mas às vezes eles pedem coisas que não têm sentido. Por exemplo, apresento um prazo de prateleira do meu material, né, por enquanto exigido, de 2 meses. Aí a CCIH quer saber, mas você fez teste de esterilidade? Você fez cultura desses materiais para ver se está esterilizado? Gente, é um pensamento fortemente combatido. Teste de esterilidade do material não serve para essas circunstâncias, serve para outras, principalmente investigação de surto. Sabe por quê? Gente, eu estou com dificuldade nesse... pronto, virou. Se puder, eu vou te pedindo para você virar, Tiago. Bom, essa publicação, genial, todo mundo tinha que ler. O título é Teste de Esterilidade dos Produtos, fazer ou não fazer, eis a questão. Foi escrito por 6 grandes nomes, né? Eu falo que são peixes grandes, porque é do FDA, é do CDC americano, pessoas entendidas no assunto. Eles falaram o seguinte: quem faz teste de esterilidade dos materiais para validar se o prazo dado de prateleira é seguro ou não, é esquizofrênico, porque está buscando geração espontânea. Né? Claro que o material que não sofreu evento relacionado, ele está esterilizado. Então, por que fazer? E eles dizem, o que deve ser feito é investigar evento relacionado nos materiais já distribuídos, né, transportados e armazenados. Outra coisa que lhe chama atenção nesse artigo, que é como cultura geral. A gente acha que o laboratório de microbiologia é mágico. Mágico coisa nenhuma. 99,9% dos micro-organismos que existem nessa face da Terra, eles não sabem como recuperar. Não é fácil recuperar micro-organismos em laboratório, porque cada micro-organismo tem as suas condições de meio de cultura, temperatura, pH, quantidade de sal, né? NaCl interfere muito. Até acertar a composição, pode ser que a gente nunca consiga recuperar em laboratório, como acontece com o agente etiológico da lepra. Eu não sei se vocês sabiam, não se consegue cultivar em laboratório. Né? O diagnóstico é feito de outras formas. Eu mesma, quando eu fiz o meu mestrado, não tinha meio pronto para Clostridium sporógenos, e eu comecei tirando caldo de músculo bovino, terra de jardim, ovo, para ver se eu conseguia reproduzir, e não consegui. Então, pessoal, o famoso laudo Nada Cresceu, emitido pelo Laboratório de Microbiologia, não significa ausência de micro-organismos. Significa assim, nada cresceu no meio enriquecido a 37 graus por 72 de incubação. A gente tem que acostumar com isso. Né? É por isso que esse artigo diz, não adianta fazer cultura aloprada dos materiais, vai dar negativo, 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 e a central de material fica sossegada achando que aquele prazo dado é um prazo seguro. Né? Nenhuma norma ISO exige, e tem um risco. Esse artigo chama a atenção do risco. Você manda um material embalado, bonitinho, sem evento relacionado, que tem que dar negativo, vem positivo. Porque nas técnicas laboratoriais, eu tenho contaminação acidental da pele do operador, das manipulações. E se vier um micro-organismo identificado,
Então, o meu material tem que ser uso imediato, não pode armazenar. Pessoal, é para a gente pensar quando alguém nos impuser a obrigatoriedade de fazer teste dos materiais. Próximo. Tá. Outro mito, é mais uma dúvida, não é tanto mito. Né? Material de videocirurgia laparoscópica é um material de múltiplas peças pequenas, e que o correto é esterilizar tudo desmontado. Acontece, no próximo slide, por favor. Acontece, esse desmontado é o princípio da esterilização por vapor. Né? Todas as superfícies internas e externas precisam estar expostas ao vapor, para condensar, liberar calor latente, fazer esterilização instantânea. Acontece que fizemos uma pesquisa, sabe quando você vê uma fumaça, assim, olha, tem gente esterilizando trocáter e pinças de videocirurgia laparoscópica já montado. Aí nós fizemos formalmente uma pesquisa no evento da SOPEC, 37 pessoas declararam que já esterilizam montado. Aí você diz assim, está errado, não vai dar certo. E porque vai contra, né? E por que isso? Lá no centro cirúrgico, peças são derrubadas do chão, porque são peças pequenas, não sabem montar, montam errado e não funciona. Teve uma enfermeira que me contou que a equipe pediu 3 vezes para trocar o material, porque o material estava com defeito. Ela achou estranho, quando ela foi junto ao usuário, a montagem estava errada. E por isso, então, que o centro cirúrgico vem solicitando para que a esterilização já seja montada. E não dá para autorizar nada sem antes uma pesquisa, né, rigorosamente construída. Tiago, você vira para mim?